Mas, Jorge, como eu estava te falando antes, né, quando o paciente chega ao consultório, muitos deles reclamam desses tremores e vem com algum familiar junto, né? Então, eu sempre pergunto para ele se tem algum problema de tireoide, vou pedir dentro do meu checklist lá TSH, T4 livre, vou ver se ele tem problema de coluna, se tem alguma compressão, algum problema postural, se ele anda muito nervoso, muito estressado, se ele toma muito café, alguma coisa estimulante, né? Então, são coisas que nós todos médicos fazemos no consultório. E quando isso não fica bem elucidado, a gente então encaminha para vocês. Tu tem alguma metodologia no exame físico, além dessa entrevista, para te fazer o diagnóstico diferencial de um parkinsonismo secundário e do Parkinson primário? O Parkinson, a doença de Parkinson, uma doença que, uma das várias doenças neurológicas em que o exame clínico é o padrão ouro para o diagnóstico. Não é o exame complementar, o padrão ouro é o exame clínico. Grande parte dos pacientes que chegam ao consultório se queixando de tremor, eles chegam achando que tem doença de Parkinson. Mas o exame, na realidade, começa no momento que o indivíduo abre a porta e entra dentro da sala. 90% do diagnóstico neurológico, não digo todas as doenças, mas boa parte delas, 90% do diagnóstico, se chama inspeção. Como o indivíduo entra dentro da sala, os próprios acompanhantes, como é que eles se comportam, isso tudo é observado, a postura, a expressão facial. Existem doenças que causam tremor, que são um diagnóstico diferencial. Falou do hipertireoidismo. O tremor do hipertireoidismo é diferente do tremor parkinsoniano. Como eu falei, o tremor do Parkinson é um tremor amplo, um tremor de amplitude, de baixa frequência e de grande amplitude. Um tremor assim como eu estou fazendo com a mão aqui. O tremor do hipertireoideu é um tremor fino, de alta frequência. O hipertireoideu tem expressão facial, ele se movimenta normal, até ele é uma pessoa geralmente meio agitada. Então, de cara dá para ver que não se trata do tremor parkinsoniano. Existem outros distúrbios de movimentos que podem ser tratados assim, a grosso modo, achando que o paciente acha que é Parkinson. Uma coisa chamada tremor essencial. Não tem nada a ver com Parkinson. Alguns trabalhos assim falam estatisticamente que o paciente com tremor essencial seria um candidato a ter Parkinson no futuro. Nunca vi nenhuma evidência que confirmasse essa impressão. Mas é um tremor de causa desconhecida, não tem assim um tratamento específico, melhora com algumas drogas, como uma que vocês usam, que é o propanolol, um beta-bloqueador. Mas é diferente, é um tremor fino também. E tem uma característica familiar, né? E tem uma característica familiar. E outro detalhe, o parkinsonismo, via de regra, o início é unilateral, ela começa assimétrica. Tanto a rigidez como o tremor tem um início assimétrico, depois até pode generalizar. O tremor essencial é bilateral. O tremor do hipertireoideu é bilateral. E daí entram outros detalhes de anamnese, quer dizer, que vai se pesquisar a história clínica da pessoa, o que ela está tomando, uma prática assim que a gente tem tanto na cardiologia como na neurologia, é de se informar sistematicamente de tudo que o sujeito toma, até o que ele considera irrelevante, todos os medicamentos que ele está tomando. Por quê? Os medicamentos podem ser a causa da queixa que veio à nossa procura. E através dos medicamentos se tem ideia das doenças que o sujeito sofre ou já sofreu. Isso sem falar da questão de alergia de medicamento e de só pegar uma bula, né? Pega uma bula, tu vai ver o que pode ter ali de efeito colateral. Então, não tem anamnese assim, mais elucidativa do que saber o que o sujeito já teve de doença, o que ele já operou, e o que ele já usou ou vem usando, e até o que os familiares dele têm de doença. Mas, Jorge, assim, quando tu tem já esse quadro que o familiar está detectando e que tu na inspeção, na maneira do cara caminhar, de maneira de se relacionar, tu já está fazendo o diagnóstico da doença de Parkinson, do mal de Parkinson. Mas os últimos estudos têm demonstrado que a doença de Parkinson, ela inicia anos atrás.
Ela não é simplesmente ela aparece, né? Ela já vem vindo antes. Isso é uma coisa bem Aí interessante. sim nós temos dificuldade, né? Uma coisa bem interessante. Como eu falei no início, quer dizer, o Parkinson é uma doença complexa. Não é simplesmente tremor, rigidez e bradicinesia, tem muito mais do que isso aí. Existem presságios do indivíduo que vai desenvolver Parkinson, quer dizer, sintomas que antecedem o aparecimento da doença, do movimento propriamente dita. Como na enxaqueca também existe uma síndrome neurológica bem comum, muito mal diagnosticada, diga-se de passagem, muito mal tratada e bastante frequente. Que existem antecedentes que fazem pensar que aquilo ali é um presságio que a pessoa vai ter essa doença. Por exemplo, o parkinsonismo é muito assim falado que existe uma perda de olfato. O indivíduo começa a apresentar uma perda de olfato, uma falta de percepção auditiva, passa desapercebida. Tá? A parte assim de cognitiva não costuma ser afetada, só vai ser afetada tardiamente. O movimento, quer dizer, o sujeito começa a ter quedas, né? Começa a ter quedas frequentes. Né? E se acompanham outros sintomas ainda da parte de vísceras, quer dizer, existe assim uma certa lentificação do trânsito digestivo no parkinsoniano. Numa fase mais avançada ele pode ter uma excessiva sudorese, uma pele excessivamente oleosa, porque na realidade o Parkinson é uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Quer dizer, ele está envolvido com o sistema nervoso autônomo. O que vem a ser isso? A parte do sistema nervoso que faz o comando de vísceras, que é um comando involuntário. Quer dizer, eu não acelero minha frequência cardíaca, meu belo prazer. Acelera quando o sistema nervoso autônomo acha que tem que acelerar. Eu não acelero meu trânsito digestivo como eu quero. Né? Eu posso aumentar a frequência respiratória, mas já é uma ação, um mecanismo somático. Né? E vai longe isso, quer dizer, de outros órgãos à distância, né? Inclusive falo no cérebro visceral, né? Quer dizer, na camada do estômago, do intestino delgado, intestino grosso, existe uma coisa chamada plexo de mioentérico, plexo de Auerbach-Meissner, que o que é? Uma rede neuronal que venceu o segundo neurônio do sistema nervoso autônomo, que é responsável pela motilidade do intestino. O intestino não precisa de cérebro para se movimentar, o cérebro apenas controla. Né? E essa parte é comprometida no mal de Parkinson. Quer dizer, o parkinsoniano, além dos problemas induzidos pela terapêutica, pelos medicamentos que ele usa, que causam um atraso de trânsito digestivo, existe uma certa lentificação digestiva pela própria doença, que inclusive pode anteceder o aparecimento dos tremores. Nós podemos colocar o Parkinson como grande parte das doenças que a gente não sabe exatamente o que causa, né? Então, claro, se tem uma pessoa mais jovem, tu vai pensar uma questão genética. O paciente mais idoso, tu vai pensar em algumas coisas crônico-degenerativas, algumas substâncias que podem ser encontradas ali, que podem estar destruindo neurônios, nesse caso, está diminuindo a produção de dopamina, que é o grande problema, a falta de dopamina, né? Mas nós podemos colocar que o gatilho é a parte emocional. Nós vamos saber disso depois do intervalo com o Dr. Jorge Lauda.